Quem tiver olhos, veja isso aqui, tudo confirmado e selado pela eternidade. Bolsonaro preso definitivamente, de onde não sairá mais, selando o princípio do fim do bolsonarismo no Brasil e no mundo. Vamos aos códigos celestiais, os números que não mentem, e a ironia do trágico destino de um falso Messias. Primeiro, o Bolsonaro preso preventivamente, no 22/11/25, às 6h43 da manhã. Vejam a ironia. 2 mais 2 mais 1 mais 1 mais 2 mais 5 é 13, às 6h43 da manhã. 6 mais 4 mais 3 também é 13. Vejam agora, o Bolsonaro preso definitivamente pelo STF no dia 25/11/2025, que somados 25 mais 11 mais 2026, teremos 2061, que somados 2 mais 6 mais 1 é 9. Mas se somarmos 2 mais 5 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 5, teremos 18, que somados 1 mais 8 teremos também o número 9. Bolsonaro morto politicamente por força do destino. A profecia de Apocalipse 13:1-18, se cumprindo no Brasil aos olhos dos homens. Sobre isso, entendam que existem momentos na história em que os números falam mais alto, enquanto a vontade dos perversos ficam como vergonhas estampadas na beira do caminho do homem de bem. Os valores. Momentos em que a matemática sagrada do céu atravessa a terra, entra na política, promovem os acontecimentos e revela aquilo que estava escondido desde a fundação do mundo. Hoje, eu, João Batista, quero te mostrar um desses momentos. O código do 13, do 18 e do 9. Um código que começou em Gênesis 2:17, Gênesis 3:1-6 e Gênesis 3:14. Passou por Mateus 13, ganhou forma em Romanos 7 e se encerra em Apocalipse 13:18. E agora, esse código aparece novamente, aqui, no Brasil. Além da política, alcança a profecia. Eu estou falando do código que encerra o ciclo do 666 construído pelo bolsonarismo aqui no Brasil e prepara o mundo para a colheita final dos anjos de Mateus 13, 39 e 43. Onde vai haver ranger de dentes de muita gente. Vamos começar pelo 13. O número 13 no Brasil é amplamente conhecido no campo político defensor da soberania do povo de Deus. Mas na Bíblia, o 13 é o número da Santa Ceia que marca o início do capítulo mais enigmático de todo o Apocalipse, o capítulo 13, onde o sistema do 666 é revelado. Ou seja, o 13 não é apenas um número de um simples partido político. É o portão de entrada da profecia final, dentro do projeto de Deus. Apocalipse 13 descreve um sistema de mentiras, uma estrutura maligna, uma mentalidade global enferma que operou durante 6.000 anos no submundo da vida. E quando olhamos para o presente, vemos que esse mesmo número está operando no palco dos acontecimentos atuais com mais intensidade aqui no Brasil. Mas a revelação fica ainda mais profunda quando chegamos ao versículo 18. É aqui, neste único versículo, que aparece a cifra do 666 em toda a Bíblia Sagrada. O 18 representa a soma dos 3 ciclos de 2.000 anos, os 3666 da história humana. E quando somamos 1 mais 8, nós chegamos ao número 9. O 666 morre na mão esquerda do 999 de Lula em seu terceiro governo, a magia do número 3, e o trágico final da furiosa pretensão bolsonarista. Perceba a lógica divina. O 6 representa a morte em 3 estações, tempo em que o Mestre Jesus passou no túmulo. 6 mais 6 representa a repetição da morte. 6 mais 6 mais 6 representa 6.000 anos de afastamento do Éden, criado em Gênesis 1:26. Esse período chega ao fim quando o 666 se converte no 18, e as cinzas do 18 se reduzem em 9. 1 Coríntios 15:28. O 9 é pedra angular, a assinatura do Criador do Universo, e no céu é o número do julgamento final. É o número da colheita, é o número da separação final. Apocalipse 14:15. Mateus 13 explica assim:
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Na prática, os anjos de Deus estão recolhendo agora o escândalo do bolsonarismo criado no Brasil. O 9 representa as mãos proféticas com 9 dedos do presidente Lula, que nesse momento da história humana faz a separação. Executa a ceifa do joio através do juízo do STF brasileiro. Reflita bem o que está acontecendo nesse exato momento no Brasil. No dia 22 de novembro, novembro que no calendário original romano significa o número 9 do 9º mês de um ano, que até então era formado por 10 meses. Uma data que soma 13, onde ocorre um evento político de grande impacto nacional no Brasil. No dia 25 de novembro de 2025, uma data que soma 18 e que se reduz ao 9, o julgamento de um ciclo se completa. As cinzas do Bolsonaro ainda fazendo barulhos. Não estamos falando só de política, estamos falando sobretudo de sinais divinos. Sinais que apontam para as cinzas do Bolsonaro, o fim do sistema 666, criado pelo bolsonarismo aqui no Brasil. Lula e Bolsonaro, duas pessoas envolvidas no centro da profecia, onde tudo acontece de acordo à vontade dos anjos do Senhor Deus. No entanto, apenas como marcadores temporais, representações simbólicas de um movimento espiritual muito maior. Cai o Bolsonaro, está queimada a raiz do mal, Mateus 3:10. Romanos 7 revela um princípio imutável. Para que uma nova aliança seja estabelecida entre Deus e os bolsonaristas, a antiga aliança criada com o Bolsonaro precisa morrer. Não estamos falando de morte física, mas da colheita de Deus, a morte do joio e condenação de morte das igrejas evangélicas brasileiras. Estou falando da morte de um sistema espiritual criado dentro das igrejas evangélicas do Brasil, que com veemência tende a desviar o povo de Deus da rota da salvação pura e verdadeira. Nesse caso, o Lula está na figura do segundo Moisés, mas a igreja o repele. E Paulo, em 1 Coríntios 15, anunciou que haveria um momento em que o governo terreno seria substituído pelo governo celestial, mas a igreja do Brasil não está entendendo. De acordo com Oséias 6:1-3, alinhado com 2 Pedro 3:8, esse momento é agora. Já estamos atravessando a fronteira entre o 6º milênio e o 7º. Já é noite do 6º dia da criação mencionada em Gênesis 1:31, seguindo em direção do sábado, que será o descanso de Deus com o seu povo mencionado em Isaías 65:17-25 e em Apocalipse 21:1-7. Mas a igreja dorme ao som de Bolsonaro. Dorme profundo em cama, feito por falso mito na noite mais importante para a humanidade. Notem que o Brasil se tornou uma parábola viva, uma vitrine profética, um espelho onde os céus estão mostrando ao mundo inteiro que com a prisão do Bolsonaro, o ciclo antigo morreu, acabou. O código 13.18.9 é a assinatura do encerramento do sistema 666 aqui no Brasil. As cinzas já estão rangendo os dentes com barulho dos seguidores do mal. Mateus 13:43. Mas prestem atenção. O juízo começou. A colheita está em andamento, revirando as cinzas. E a nova humanidade já está sendo preparada. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver entendimento, entenda. Porque o reino de Cristo já começou no Brasil. Aqui estou falando, João Batista Oliveira. Projeto da Redenção Humana, Luz Ascendente, a nova raça humana que nos anos prévios a 2033 formará fatalmente a nova humanidade em Cristo Jesus, onde que nenhum bolsonarista jamais botará o pé. Amigos, que Deus abençoe a todos. João Batista, 28 de novembro de 2025.